onde Deus coloca a herança do ser vivente. A palavra de Deus é o testamento que leva o homem à vontade do Senhor. Aquele que segue sua vida segundo a palavra de Deus caminha rumo à vida eterna. O Tabernáculo da Fé apresenta a partir de agora o Programa da Fé. De volta à palavra original, com a exposição da palavra do Senhor, através da voz amiga do pastor Samuel Nascimento. No ar, o Programa da Fé. De volta à palavra original. A paz do Senhor seja com todos. Vamos fazer a leitura da palavra em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Vamos para um hino e depois a exposição da palavra de Deus. Já li na Escritura, Ele vive eternamente, que o meu Jesus morreu, Ele vive eternamente, mas lá na ilha de Patmos, Ele vive eternamente, para João apareceu, Ele vive eternamente, dizendo estas palavras, Ele vive eternamente, para crer de qualquer sorte, Ele vive eternamente, este tenho em minhas mãos, Ele vive eternamente, as chaves do inferno e da morte, Ele vive eternamente, mas quem que vive eternamente é o Deus onipotente, e Ele vive eternamente, Ele vive eternamente, é o Deus onisciente, Ele vive eternamente, é o Deus onipresente, Ele vive eternamente, mas quem que vive eternamente é o Deus onipotente, Ele vive eternamente, é o Deus onisciente, Ele vive eternamente, é o Deus onipresente, Ele vive eternamente. Eu já li na Escritura, Ele vive eternamente, que o meu Jesus morreu, Ele vive eternamente, mas lá na ilha de Patmos, Ele vive eternamente, para João apareceu, Ele vive eternamente, dizendo estas palavras, Ele vive eternamente, para crer de qualquer sorte, Ele vive eternamente, eis que tem
onisciente, Ele vive eternamente, Ele vive eternamente. Programa da Fé. De volta à palavra original. Ouvintes preciosos, vamos ver, na luz da palavra, o que Apocalipse 1:17 nos revela. Quando João viu a Jesus, ele caiu aos pés dele como morto. Jesus estendeu a sua mão direita, tocando-o e dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Esta palavra nos revela coisas tremendas. Esta palavra choca frontalmente com a doutrina da Trindade. Fique atento, porque é luz para o teu caminho. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Por que que bate frontalmente? Porque a doutrina da Trindade, primeiro devemos considerar que a Bíblia nunca falou que Deus é trino. Gálatas 3:20. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Tiago 2:19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, porque os demônios também o creem e estremece. Nenhum demônio, quando estava no céu como anjo, viu 2 ou 3 deuses ou 3 pessoas no céu. Eles sabem mais do que 90% dos evangélicos. A doutrina da Trindade classifica, ela apanha 3 ofícios de Deus e coloca como 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 ofícios, 3 títulos da divindade que a mente de Constantino, imperador de Roma, no ano 325, transformou na Trindade que vocês conhecem. E conhecem como Santa. Mas vamos ver na luz da palavra. No ano 325, Constantino fez um concílio. Ele patrocinou aquele concílio para unir os pagãos e os cristãos. Ele, como já era um pagão e tentando fortalecer o seu próprio reino, vendo que o cristianismo se alastrava, ele quis oficializar como religião do Estado
Mas ele cria em uma trindade, como também os pagãos. A trindade romana consistia de 3 deuses: Júpiter, Juno e Minerva. Mas como adorar esses 3 deuses no cristianismo? Então, usando as terminologias da Bíblia, Pai, Filho e Espírito Santo, eles deram uma roupagem à trindade romana. No lugar de Júpiter, ficou Pai. No lugar de Juno, ficou Filho. E no lugar de Minerva, ficou então Espírito Santo. Estava aí a doutrina da trindade, camuflando o politeísmo que veio lá do Egito, passou pela Babilônia, passou pelos gregos, pelos medos persas, e agora, no seio de Roma, sendo camuflado no cristianismo. E o batismo, que era feito somente em nome do Senhor Jesus, conforme Atos 2:38, Atos 8:16, Atos 10:48, Atos 19, versículo 5, Atos 22:16, foi trocado pelo batismo usando os títulos, quando era somente em nome do Senhor Jesus. Então, a Trindade classifica Deus como a primeira pessoa, o Deus do Velho Testamento, o Filho a segunda e o Espírito Santo a terceira. Mas neste versículo que nós abrimos a programação, ele vai nos revelar que isso é uma mentira. Quando Jesus disse: eu sou o primeiro e o último, ele estava dizendo ser não uma segunda pessoa, ele estava dizendo ser a mesma pessoa. O que não entendem é que Deus é Espírito, São João 4, versículo 24, ele nunca foi visto por alguém como Espírito. Primeira carta a Timóteo 6,16, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, ao qual nenhum dos homens viu e nem poderá ver. Acontece que esse Deus que é Espírito, ele se encarnou-se. São João, capítulo 1, versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse é o mistério, não da Trindade. Você não encontra na Bíblia a palavra mistério da Trindade. Você encontra na Bíblia mistério da piedade. Primeira carta a Timóteo 3,16. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios e recebido acima na glória. De quem Paulo estava falando? Paulo estava falando justamente da encarnação de Deus, que é um mistério que para mim já foi revelado. Colossenses 2, versículo 2. Para que estejam
unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Cristo é o mistério que já está revelado. Agora, ele se revelou aos apóstolos, lá em São João 8, ou melhor, lá em São João 14, versículo 8, 9 e 10, Filipe queria ver o Pai. Ele disse para Jesus: Senhor, mostra o Pai e isso me basta. Você também não gostaria de ver o Pai? Só que Jesus disse para ele: Filipe, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como? Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, o Pai está em mim, e que as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras? Ouvintes, irmãos amados, companheiros de Bíblia, está claro, Jesus afirmou que era o Pai ali materializado, encarnado. O que você diria se estivesse no lugar de Filipe? Você continuaria crendo que Jesus é a segunda pessoa? Nós temos que crer nele como diz a Escritura. São João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. Vamos discorrer um pouquinho as Escrituras. Eu gostaria que você anotasse ou apanhasse a sua Bíblia, porque é luz. Meu irmão, eu não quero te enganar, não. Eu quero é que você se posicione conforme as Escrituras. O que manda é a palavra. Vamos ver Jeová. Como eu disse, Apocalipse 1,17 revela muita coisa. Em Isaías 44:6, ouçam bem: assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor: eu sou o primeiro e o último, e fora de mim não há Deus. Lembre-se, Jeová dizendo: eu sou o primeiro e o último. Jesus aparece a João e diz: não temas, eu sou o primeiro e o último. Será que ele estava dizendo ser a segunda pessoa? Não. Ele estava dizendo que era o mesmo. Só que no Velho Testamento é só um espírito que enche o céu e a terra. No Novo Testamento ele se encarna. Se encarna para verter sangue. Atos 20:28. A igreja que ele resgatou com seu próprio sangue. Ali fala que Deus resgatou com seu próprio sangue. E espírito não sangra. Ele teve que se encarnar. Um corpo foi preparado. Hebreus 10:5.
pelo que entrando no mundo diz: sacrifícios e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Aquele corpo foi preparado no ventre de Maria. É o corpo definitivo de Deus. Vamos lá, não vai dar tempo, mas vamos seguindo aqui. Ele fez o mundo. Jeová fez o mundo. Correto? Isaías 45:12. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Jesus agora. São João 1:3. Nele, ou melhor, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. São João 1:10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. No Salmo 23, Davi disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em São João 10, ele afirmou que era aquele pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida por suas ovelhas. Em Êxodo 20:10 está escrito: mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. E Mateus 12:8 diz: porque o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. Agora preste atenção. Poderia haver outro Deus além de Jeová? Eu estou falando de Jeová para vocês entenderem, tá? Haveria outro? Ele disse em Deuteronômio 32:39: vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Em Isaías 43, versículo 10, está escrito assim: vós sois as minhas testemunhas, e ao meu servo, a quem escolhi, para que o saibais, e me creais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ora, se depois dele ou antes dele não houve, e essa doutrina confusa que diz que Jesus é a segunda pessoa, o Espírito Santo é a terceira pessoa, e pessoas distintas. Três pessoas distintas são três deuses. Trindade significa tríplice divindade pagã. Essa doutrina os evangélicos herdou do romanismo. Nós herdamos a doutrina de um único Deus do nosso pai Abraão, do judaísmo. Glória a Deus, aleluia. Por isso, meus ouvintes, que quando Jesus disse para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em Mateus 28:19, após a descida do Espírito Santo no cenáculo, eles foram cheios do Espírito Santo, Atos 2, versículo 4.
e o Espírito Santo seria o guia deles, São João 16:13, e os guiaria em toda a verdade. Pedro, quando ouviu aquelas 3.000 almas perguntando: que faremos, varões e irmãos? Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E você não encontra batismo diferente, você só encontra em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Atos 8:16, Atos 10:47-48, Atos 19, do 1 ao 5, Atos 22:16. Glória a Deus. Todos usando o nome. Por quê? Porque Pai, Filho e Espírito Santo não são 3 pessoas distintas. São 3 ofícios de um mesmo Deus. Deus não é trino, Deus é uno. Meu irmão, minha irmã, esquece um pouquinho da doutrina da tua igreja, do manual eclesiástico. Volte para a palavra, volte para a Bíblia e peça o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos para a oração da fé. Senhor meu Deus, Pai bendito, eu oro nesse instante apresentando cada um dos meus ouvintes, os doentes, os aflitos, os viciados, os casamentos em desordem, sim, os lares. Pai, estenda a tua mão agora, abençoe a eles nesse instante, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que cada um seja curado, livrado, a porta do emprego, se estiver desempregado, aberta, a depressão repreendida, a desavença no lar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Você acabou de ouvir Programa da Fé. De volta à palavra original. Entre em contato com o pastor Samuel Nascimento no número DDD 14 98130 4871 ou no WhatsApp DDD 14 99698 8613. Nos faça uma visita no Tabernáculo da Fé, Rua Rafael Serralvo, número 160, bairro Carajá 2, em Tupã. Cultos, terça-feira, às 19h30 e sábado às 19h30. E no domingo, escola dominical às 8h30 da manhã. Tabernáculo da Fé. De volta à palavra original. Volte a nos ouvir amanhã, neste mesmo horário. Com a fé no Filho de Deus. A fé que vence o mundo. Programa da Fé. De volta à palavra original. Um oferecimento da Igreja Tabernáculo da Fé.